Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Como nós costumamos dizer, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. E a palavra propósito, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Então Deus ele pretende alcançar alguma coisa, ele pretende realizar alguma coisa, ele tem propósito para alguma coisa. Nesse caso, dons espirituais. Então, os dons espirituais, ele tem um propósito, ele tem algo que precisa ser realizado através dele, algo que precisa ser alcançado através dele. E é isso que nós vamos ver nesta lição. Esta lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: dons não são para elitizar o crente. Segundo, edificando a si mesmo e aos outros. Terceiro, edificar todo o corpo de Cristo. Então, o primeiro, os dons não são para elitizar o crente. A palavra elitizar vem de elite, que significa, no dicionário comum também, o que há de melhor. Então, elite é o que há de melhor. Elite também significa que se valoriza mais dentro da sociedade. Ou também, como nós costumamos dizer, é a nata, né? É sempre o que está por cima. Então, os dons espirituais não é para isso. É o contrário. O título aqui é: os dons não são para elitizar o crente, não são para ele se achar que é melhor que os demais. Ah, porque eu tenho dom espiritual, então eu sou melhor que os demais. Negativo, muito pelo contrário, os dons não são para isso. O propósito de Deus com os dons espirituais não é esse. Mas qual que é o propósito? Aliás, este tópico está dividido em 3 subtópicos, que são a igreja coríntia, não é de Corinthians, não é do time, é da cidade de Corinto, tá ok? A igreja coríntia. Segundo, uma igreja de muitos dons, mas carnal. E terceiro, dom não é sinal de superioridade espiritual, como nós já acabamos de falar. Não é para elitizar o crente, não é para tornar ele melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Então a igreja coríntia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, essa aqui é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então a primeira epístola ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 7, vai dizer assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela tinha todos os dons. Você percebeu no versículo que nós lemos aqui? Nenhum dom vos falta, ou seja, você tem todos os dons. A igreja tinha todos os dons, porém, ela era uma igreja carnal, segundo o subtópico 2, uma igreja de muitos dons, porém carnal. Então, ela tinha todos os dons, como nós acabamos de ver, mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então, na igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, ela estava tendo dissensões. Esse é um ponto. Estava tendo contendas dentro da igreja. E também, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Olha, pensa bem, está tendo um problema de relação sexual ilícito dentro da igreja de maneira tão feia, de maneira tão horrenda, que nem fora da igreja, que nem os gentios, que nem os ímpios praticam. Está vendo só o que Paulo está dizendo para a igreja? Ele vai explicar o que é, do que se trata. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Nesse caso não é a sua mãe, seria a sua madrasta nesse caso, tá bom? Mas estava vendo dentro da igreja, estava acontecendo dentro da igreja. Além disso, se você ler a carta toda de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre idolatria, vai falar sobre bebedice, pessoas que bebem demais, vai falar sobre roubos, vai falar sobre muitas coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Por isso que Paulo escreveu essa carta, primeiramente para organizar tudo, inclusive a própria Santa Ceia do Senhor, que no capítulo 11 vai falar sobre ela. Paulo também estava organizando a Santa Ceia, ele não estava instituindo, mas ele estava organizando o que já havia, o que já existia. Então, apesar de ter todos os dons,
ela era uma igreja carnal, ela não era uma igreja espiritual, era uma igreja carnal. Ela precisava ser orientada, ela tinha recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós recebemos no momento que nós aceitamos a Cristo. Levantou a sua mão, aceitou Jesus Cristo, confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já vem habitar dentro de você, ele já vem habitar dentro de nós. Mas isso não significa que nós vamos ser espirituais. Não, a princípio não. Então, primeiramente, nós temos que começar com leitinho, temos que começar devagar, temos que começar o processo de limpeza. Por quê? Porque pessoas que vêm do mundo vêm com maus costumes, vêm com maus hábitos, vêm com muita coisa errada, muito pensamento diferente do que um cristão pensa. Então precisa ser podado, precisa ser limpado para que possa dar fruto, e um fruto verdadeiro, e um fruto que frutifique outros, que faça com que outros venham frutificar também, que dê mais fruto. Então o Senhor limpa para que nós possamos dar mais frutos. Tá certo? Então, a princípio, a igreja de Corinto era uma igreja vamos dizer assim, de criança, cheia de coisa errada, cheia de problema, porque uma criança, você pode ver quantas vezes você fala não para ela. Não faz isso, assim não, por aí não coloca o dedo aí na tomada, sai daqui, não faça isso. Não é assim com uma criança? É muita coisa errada. Então, o novo convertido também é dessa mesma forma. Então, essa igreja de Corinto era como se fosse formada por novos convertidos. Era uma igreja cheia de problemas. Mas, apesar de todos os problemas, ela também tinha todos os dons espirituais. Então, Paulo trabalhou em cima disso para que ela pudesse crescer e frutificar. Então, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Agora eu quero explicar para você a diferença do natural, do carnal e do espiritual. Então, continua também aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem comum, é o homem que não aceitou a Cristo, que não conhece a Jesus. Ele pode conhecer de ouvir falar, mas não de recebê-lo, não de ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Esse é o homem natural. Então, quando um crente faz alguma coisa, ele vê um cristão passando próximo dele, ele acha que ele é louco, ele acha que, já pensou? Um calor de 38 graus, o camarada de terno e gravata indo para a igreja. Fala, esse cara é doido, porque ele não entende as coisas espirituais. E o segundo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre os carnais. E diz assim, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, o primeiro é o natural, o segundo é o carnal. O carnal é aquele que aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro dele, porém, ele ainda não deixa o Espírito tomar conta de todo o teu ser. Ele não deixa o Espírito agir 100% dentro dele. Ele ainda toma partido em algumas coisas. Então, aquela luta do Espírito contra a carne é o tempo todo. Inclusive, depois que você for espiritual. Depois que você cresceu, não é mais menino, deixou para trás as coisas de menino, você vai continuar com essa luta dentro de você. O Espírito puxando para as coisas de Deus e a carne puxando para as coisas da terra, para as coisas terrenas, para os desejos da nossa carne. Então essa luta é constante dentro de nós. E quem que vai vencer? Vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. Então, se nós alimentarmos mais o Espírito vai sobressair sobre a carne. Se nós alimentarmos mais a carne vai sobressair sobre o Espírito. Tá certo? 1 Coríntios 2,15 vai falar do espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, entende bem tudo, conhece bem de tudo. E ele de ninguém é discernido, ou de ninguém é conhecido, ninguém consegue discerni-lo, entendê-lo perfeitamente bem o que se passa pela sua cabeça. Então, homem natural, homem carnal e homem espiritual. O espiritual seria o carnal, aquele que aceitou Jesus, mas já deixou desenvolver o Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo já tem trabalhado, já tem dado dons espirituais ou não, ainda que você não tenha dom espiritual, mas você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E isso gera o fruto do Espírito, que é diferente dos dons espirituais. Tá certo? E já aprendemos isso em outras lições. Posso até deixar o link aqui embaixo para você falando sobre isso daqui. Tá bom? Então vamos para frente. O resumo, aliás, o terceiro subtópico diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Então, porque a pessoa recebeu um dom, não significa que ela é superior a ninguém. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque nós recebemos não é por mérito próprio. Não é por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. Não, negativo. Mas é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Então ele dá. E para quem que ele dá? Ele dá para quem ele quer. Da mesma forma que ele escolheu aqueles que ele
quis. Ele escolheu o povo, Deus escolheu o povo de Israel não porque era um povo bonzinho, não porque era um povo que já adorava ele. Não, não. Deus escolheu um povo porque ele quis. Jesus escolheu 12 e trouxe a si porque ele quis. Ele escolheu aqueles a quem ele quis. Não adianta, se eu te fizer uma pergunta, você gosta mais de Coca-Cola ou de Fanta? Você gosta mais de doce ou de salgado? A escolha é sua, você vai escolher aquilo que você quer. Ah, mas por que um gosta disso, outro gosta daquilo? Eu não sei por quê. Cada um tem as suas escolhas, cada um tem os seus gostos. E o Senhor também, quando faz as escolhas dele, ele tem os seus gostos, ele tem as suas preferências, mas isso é com ele. Agora, em tudo ele tem um propósito. Se ele te escolheu, ele tem um propósito na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo nesse momento, é porque ele tem um propósito na sua vida, um plano não somente de salvação, mas para trabalhar na sua vida e depois para trabalhar através de você. O resumo desse tópico diz assim: os dons do Espírito Santo são considerados pela graça divina. Então, é dada por Deus. A graça é um dom imerecido, é um dom que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos dá. E Ele dá a todos nós, sem preferência, sem escolha, Ele dá a todos nós. O segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros, está dividido em 3 subtópicos, que são edificando a si mesmo, edificando os outros e edificando até o não crente, até aquele que não crê. Então, edificando a si mesmo, quando fala de si mesmo, fala do eu próprio, de mim mesmo. 1 Coríntios 4:14, somente a parte A do versículo diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, não somente falar em línguas estranhas vai me edificar, mas também o devocional. O que é devocional? O que eu faço pela manhã, pela tarde ou pela noite, eu não sei. Mas a devoção significa sacrifício, significa culto, significa dedicação. Então, o devocional é um tempo que eu tiro, que eu dedico ao Senhor para meditar na sua palavra, para orar, para buscar a sua face, independente do que eu faça, mas que eu retire esse tempo e aplique ele para o Senhor, em prol da obra do Senhor, em prol do Senhor, do reino de Deus aqui na terra. Então, devocional, tem pessoas que tiram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, eu não sei quanto tempo você vai fazer, mas faça isso todos os dias, dedique uma parte do seu tempo ao Senhor. E além do devocional, você tem um período de oração que nós temos que ter todos os dias. Falar com Deus, orar é falar com Deus, é um diálogo, falar com Ele e esperar que Ele responda, que Ele fale conosco. E também meditação na palavra do Senhor. Isso são formas de nos edificar nós mesmos. A palavra edificar significa construir. Então toda construção fala de algo que está incompleto até chegar na sua completude. Então isso são formas de nos edificar ou de edificar a nós mesmos. Edificando os outros. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Ou seja, nós falamos aqui de edificar a nós mesmos, agora no versículo 12 nós estamos falando de edificar a igreja. Então nós falamos de construir a nós mesmos, agora nós estamos falando de construir a igreja, mas a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Eu quero ler também aqui o mesmo versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, mas eu quero ler na versão NVI, nova versão internacional, que diz assim, só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Para ficar mais claro. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ou seja, nós temos que buscar, como Paulo diz, buscar com zelo aqueles dons que vão edificar não a nós mesmos, mas que vão edificar a igreja, que vão fazer crescer a igreja, que vão construir a igreja. E também edificando até o não crente. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 e o 24 diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Os indoutos e os infiéis, ou seja, os não crentes, quando eles entram e ouvem todo mundo falando em língua, eles não vão falar assim: nossa, mas está todo mundo louco. É o homem natural. Lembra do homem natural? Está todo mundo louco aqui falando em língua estranha, ninguém consegue entender nada do que eles estão falando. É isso que eles vão pensar. Mas, versículo 24, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de
todos é convencido. Ele é convencido. O próximo versículo eu não deixei anotado aqui, não deixei salvo, mas vai falar que ele vai se dobrar e vai reconhecer que o Senhor realmente está ali no meio deles, ou seja, que o Senhor realmente está em nosso meio. Então, o resumo desse tópico 2 é: os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida dos outros, ou edificar a vida do próximo, edificar a vida da igreja. Terceiro tópico: edificar todo o corpo de Cristo. Está dividido em 3 subtópicos, que são os dons da igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e despenseiros dos dons. O primeiro subtópico, os dons da igreja, 1 aos Coríntios capítulo 12 e o versículo 1 aos Coríntios capítulo 12 e o capítulo 14 vai falar dos dons espirituais. O capítulo 12 especificamente vai dar uma lista, vai dar uma relação sobre os dons espirituais. No capítulo 14 vai dar algumas explicações acerca ou a respeito dos dons espirituais. Mas entre esses 2 capítulos, entre o 12 e o 14, tem o capítulo 13, especificamente falando sobre o amor. O segundo subtópico diz: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 3 e 9 vai dizer: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, igreja, vós, que ele está dizendo a igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando ele diz nós somos cooperadores, Paulo era ministro do Evangelho. Então, quando o ministro do Evangelho, cooperador de Deus, ele está dizendo que ele era, nós somos, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, ele era ministro de Deus. Vós, a igreja, sois a lavoura, sois o edifício. Então, nós estamos construindo sobre vocês, para que vocês cresçam, para que vocês sejam edificados. O versículo de número 10 vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, dizendo, ministro, cooperador, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja é o edifício, é a lavoura. Os ministros são os sábios arquitetos, aqueles que constroem sabiamente. Tem que ser um ministro sábio, não adianta ser um ministro tolo, senão vai ser um falso profeta, um falso pastor, um falso evangelista. Aí o versículo 11 diz que Cristo é o fundamento, Cristo é a base na qual tem que ser construído, na qual nós somos edificados pelos ministros. Então, Jesus Cristo é a base, é o alicerce, e nós somos a igreja que está sendo construída em cima dele, tá certo? Jesus Cristo é a base. Ninguém pode lançar outro fundamento, é o que está aqui no versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, se alguém falar algum outro nome, alguma outra pessoa, algum outro santo, ou qualquer outro tipo de coisa, está errado. Paulo disse assim: nem que venha um anjo do céu, um anjo de Deus, e pregue um outro evangelho para mim, não crê, seja anátema, seja amaldiçoado, porque isso é mentira. O alicerce já está posto, o alicerce é o Senhor Jesus. Quem morreu na cruz por nós, por todos nós, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o fundamento, ele é o único fundamento. E despenseiros do dons, terceiro subtópico. A palavra dispenseiro significa administrador, também significa administrador de dispensa. Dispensa é o lugar onde se guardam os alimentos. Então, administrador da dispensa seria aqui na forma humana de se entender. Mas já pensou? Nós somos dispenseiros dos dons, nós somos administradores da dispensa de Deus, e a dispensa de Deus não tem comida para alimentar a carne, né? Tem comida para alimentar o espírito, e nós somos dispenseiros disso, nós somos dispenseiros dos dons de Deus aqui nessa terra. O resumo desse tópico diz assim: quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, eu separei aqui também uns versículos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, diz assim: ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, não me adiantaria de nada. Se você puder,
Pegue a primeira carta de Paulo aos Coríntios e leia o capítulo 13. Você vai ver que capítulo fantástico. Os 3 primeiros versículos vão falar dessa forma que eu falei. Ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu falasse na língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso vai me adiantar, vai me resolver. Aí Paulo também ele diz aqui, porque ele diz que o dom mais importante é o de profecia. E ele diz aqui no 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia, mas não tivesse amor, não iria me adiantar de nada. E olha que interessante, no final do capítulo 12, o capítulo 12 é o capítulo que fala dos dons espirituais. No finalzinho do capítulo 12, ele diz assim, versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós temos que buscar realmente os dons de Deus, os melhores dons. Quais dons? Os dons que nós sabemos, no lugar que nós vivemos, na região que nós habitamos, o povo no qual nós estamos inseridos, nós entendemos, nós podemos compreender quais os melhores dons para ser utilizado nesse meio. Então Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons, que seja para proveito da comunidade, da igreja mais próxima de nós na atualidade. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha que interessante. Então ele fala de todos os dons no capítulo 12, aí no finalzinho ele fala para nós buscarmos os melhores dons que sirvam não para edificar nós mesmos, mas para edificar o nosso próximo. E ele diz assim no finalzinho, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E é lógico que a carta foi escrita não com divisões de capítulos, então o capítulo 12 termina aqui e entra o capítulo 13. Mas o caminho mais excelente que ele ensina é o caminho do amor, que é o capítulo de número 13, que eu pedi para vocês lerem quando tiver um tempinho. Leia, mas leia com atenção, leia devagar, leia meditando, leia mastigando, leia com vontade. Você vai ver que capítulo maravilhoso que é como Paulo diz assim, é um caminho mais excelente. É muito melhor do que qualquer dom espiritual, é o amor. Tá certo, queridos? Então, só para finalizar a nossa lição, diz assim, nunca devemos usar os dons de Deus em benefício particular ou com fins lucrativos, tá certo? Então, esse é o propósito dos dons espirituais, edificar, principalmente aos demais, principalmente a igreja de Cristo. Inclusive, até o não crente pode ser edificado através dos dons espirituais que Deus nos concede. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, seu lar, sua família, seus negócios, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.